Um, dois, três, vai! Quando eu tô tocando, tem várias coisas que eu sinto e que passam pela minha cabeça. Eu acho que varia muito para como eu tô me sentindo antes de pegar o instrumento. Às vezes é para extravasar uma raiva, às vezes é para curar uma ferida, às vezes é só para colocar amor no que eu tô fazendo. Depende muito, assim. E eu gosto muito de tocar descalça, para sentir o chão também. Eu acho que isso faz muita diferença, assim, essa conexão com a terra mesmo. Acho que isso me deixa mais ligada com tudo, com o universo, com o instrumento, com a música, com o que eu estou fazendo, com as outras pessoas. E eu gosto muito de olhar para as outras pessoas também quando eu estou tocando. Às vezes eu entro meio num transe, eu fico ali com o olhinho fechado e dando uma viajada, mas eu gosto sempre de estar olhando para as pessoas, estar tentando entender o que elas estão sentindo também. Eu acho que quando a gente se olha, a gente consegue deixar as nossas energias mais parecidas. Sou Jorge Martins, músico, educador social, cria dessa comunidade aqui, Morro da Conceição, onde na realidade tudo começou e se projetou para o mundo, né? Não só para o mundo, mas para o universo. E aí na proporção que a gente manda para o universo reverbera e volta para a gente de novo, redimensionalizado, né? E assim foi a música, assim foi o som. Mas eu comecei aqui no Morro da Conceição, no samba, na Galeria do Ritmo, com o mestre Naná, que é uma das escolas de primeiro grupo aqui de Pernambuco. Isso na década de 80, né? Em 93, conheci o Estrela Brilhante aqui. Aí eu fiz o contato dizendo que eu trabalhava com as crianças ali do Conselho de Moradores e convidei eles para fazer parte ali da festa e tocar um pouquinho para as crianças, tendo em vista que a gente trabalhava esses conteúdos da cultura popular na sala de aula. Daí, conversa vai, conversa vem, eu falei que eu estava na escola de música, fazia parte de um grupo de percussão Angá-Tanamun, que significa expandir claramente a forte consciência, ou seja, tudo a ver com a minha personalidade, né? A expansão da consciência quântica reverberando neste universo. Em 98 eu cheguei aqui na escola, já fazia trabalho voluntário aqui na Padre João Barbosa. Eu cheguei para a diretora Mauricéia na época e propus a ela: Mauricéia, eu tenho uma atividade musical chamada Corpos Percussivos. Ah, ela, o que é isso? Eu digo, é uma aula que eu dou, uma metodologia que parte do princípio que o corpo é instrumento. No mesmo ano, em 98, eu fui convidado para o Festival da Juventude, lá em Brasília, em setembro de 98, dando oficina de maracatu e percussão. E aí nós decolamos com essa história do maracatu, que ainda era uma coisa muito embrionária, principalmente para o sulista, para o pessoal do sudeste, do centro-oeste, etc. e tal. Alguns anos depois do Corpus Percussivo saiu daqui, foi para o centro da cidade. Eu aluguei uma academia de dança, o Espaço Experimental, lá na rua Tomazina, no Recife Antigo. Daí Theo depois passou a fazer parte dessa trupe Corpos Percussivos. Em 2006, Theo viaja para Brasília. Em 2014, funda esse trabalho maravilhoso que eu achei fantástico, e até hoje eu visto a camisa. Eu tenho vários alunos que montaram vários blocos, inclusive pessoas da minha família. Mas eu digo até, Theo, tu acertasse o nome fantástico, Vivendo e Batucando, tem tudo a ver comigo, né? É viver e batucar, e ser feliz, e projetar isso para o mundo. Em setembro eu estava aqui, né, nos meus afazeres de professor, assim, aí de repente chega esse casal para eu apresentar a escola, e aí papo vai, papo vem, veio o feeling de, pô, acho que aqui é um terreno fértil também para eu trazer, né, uma oficina percursiva. Eu falei, cara, você tem desejo,
vem aí, né, apresenta e tenho certeza que vai dar certo. E na Festa da Cultura Popular, que celebramos o maracatu, a escola inteira estava super envolvida, né? A festa foi só o momento de ápice de um trabalho que o Theo veio desenvolvendo com as crianças, né, e com as famílias de todo o universo do maracatu. O tempo inteiro o Theo estava sendo requisitado. Vai lá na minha sala, leva o tambor, então tá de bobeira aí. Pô, Theo, nem tinha combinado, abre o baú lá, pega os tambor lá, vamos lá na sala. Né? E as crianças se envolveram muito com isso e foi muito bom para elas. E não só para as crianças, como para os educadores, porque também tem uma coisa que acontece, é que a música para muitas pessoas é algo distante da realidade delas no sentido do fazer musical. As pessoas não se acham capazes de fazer música. É como se fosse uma coisa para quem sabe, para quem estuda, um dom. E o Theo trouxe muito essa naturalização para cá. Todo mundo se sentia mais à vontade para tocar, e era muito bacana, porque se naturalizou muito aquela coisa que o Theo entrava na Vivendo e falava: "Tu maracas, crianças, maracatu!" 2014 era aquela coisa experimental, só os professores. O processo associativo, educacional, chama muito as famílias para também pensarem no que eu tenho para agregar com o processo comunitário, né? De educação. E aí o Theo pensou nessa experiência dele nos Bacs e também na experiência lá no Leão Coroado, mas também com o Jorge Martins, que tem uma vivência mais estruturada e uma pedagogia musical, né, digamos assim, uma didática musical. E aí pensou, pô, eu posso criar essa experiência. Começou primeiro com os educadores, né, da Vivendo, né? Ele foi fazendo um grupo e a gente se uniu, né, junto com ele. Todo mundo vindo tímido, assim, algumas pessoas que já tinham uma noção de musicalidade, outras que não. E acho que a gênese da oficina veio daí, de um grupo de pessoas que tem uma visão de cuidado com o mundo, de cuidado com as outras pessoas e de valorização da ancestralidade. Foi na oficina mesmo, vendo Batucando, que eu fui ter noções históricas mesmo, noções de um respeito de que tem a ver com uma ancestralidade, até uma espiritualidade também. O Theo trouxe essa marcação de que a oficina Vivendo e Batucando não é um maracatu. Teve esse aspecto mais experimental, porque o Theo também não é nem músico, nem professor de formação, né? E aí foi experimentando e descobrindo isso junto. E era uma turma composta de professores. Então tinha um aspecto dessa experimentação educativa, assim, no primeiro momento. Então essa vibinha ali, 2014 mais assim, acho que ela ainda perdurava um pouco em 2017, quando a maioria das pessoas ainda que participavam tinham um vínculo com a Vivendo, ou eram famílias que conheciam, ou professores, mas já tinha um públicozinho externo, porque naquela época a oficina já tinha uma visibilidade como um espaço que se propunha a ter o maracatu no centro, né? A primeira coisa que a gente tocava, né, na oficina com o Theo é o corpo. É a primeira coisa que a gente faz, né? Então é legal a proposta, né, que o Theo trazia, que ele primeiro trabalhava, né, com a percussão corporal para depois passar para o instrumento. É legal também que o Theo proporcionava para a gente, né, um rodízio, né, dos instrumentos, para a gente aprender a tocar de tudo, né? No primeiro dia que eu cheguei aqui na Vivendo, eu toquei alfaia, toquei gongue e toquei uabê. O caixa foi o último que eu peguei, demorou um tempinho até pegar. O primeiro dia que eu cheguei na Vivendo foi um ensaio para uma apresentação que ia ter no dia seguinte. Foi muito caótico, eu não consegui nem falar com o Theo naquele dia. Ao mesmo tempo que eu senti esse caos, foi muito bom tocar de novo. E eu lembro muito do sentimento que eu tive na hora que eu segurei a alfaia. E de novo foi essa coisa, como se estivesse acendendo alguma coisa dentro de mim. E isso ficou muito marcado. E aí eu voltei na semana seguinte e tô aqui. As oficinas que
tem com os mestres de Pernambuco aqui, elas são muito importantes, porque a gente tem um outro tipo de vivência. Apesar da gente tocar tanto as músicas do Leão quanto as do Estrela aqui, é diferente quando você está com o mestre da nação. Eles conseguem passar pra gente uma ideia melhor de como funciona dentro da nação. A oficina da Karen, que teve primeiro, ela foi um choque muito grande para mim. Eu não conhecia quase nada do Leão e também toda a potência de ver uma mulher à frente de uma nação, uma mulher preta, tão jovem, comandando um monte de batuqueiro e com toda a ancestralidade que ela traz, todo o legado da família. Então isso é muito bonito de ver, assim. E foi um chacoalhão muito importante para mim. Eu sou Karen Aguiar e eu sou a batuqueira regente do Maracatu Leão Coroado. E a minha relação com o maracatu de baque virado vem desde o berço, né? Eu nasci em 2000 e já tinha maracatu na minha família desde 97. Então, literalmente, eu nasci já dançando, brincando maracatu, porque a minha família estava engajada nessa manifestação. Eu conheço o Theo, né? O Theo me conhece desde que eu nasci, um pouco depois. Eu acho que ele chegou aqui no Leão Coroado em 2001, 2002, por aí. Eu era um bebê e aí ele passou a frequentar o Leão Coroado desde então. E a gente tinha essa relação de estar na mesma nação, né? Theo era um batuqueiro muito frequente aqui no Leão, mesmo depois de Brasília, ele sempre vinha pra cá e tal, voltava. E depois que eu assumi o apito, ele estreitou essa ponte, me levando para dar oficina lá, né? Na oficina da Vivendo Batucando. E aí foi quando, de fato, eu conheci o projeto e vi que ele estava dando conta de fazer uma oficina de maracatu para uma galera muito iniciante. Consegui juntar essa galera, né, que já conhecia maracatu em Brasília e que queria aprender maracatu. Esse é um trabalho massa, que está muito bem estruturado num lugar que é muito legal, né? Numa escola que trata as crianças de uma forma muito massa, muito respeitosa. E é numa escola, né? Só o fato da Vivendo ser numa escola já é uma parada, assim, gigante, né? Porque eles estão mostrando sobre cultura popular do Nordeste, preta, de matriz africana, afro-brasileira, para crianças que, no geral, elas não teriam contato com isso, né? Por estar geograficamente localizadas onde elas estão. E mostrando a importância e a valorização disso, né? O valor que a cultura popular tem pra gente e no mundo. Isso é uma coisa que deve ser perpetuada, que a oficina tem que continuar rolando e continuar agregando muito mais pessoas e mostrando que viver maracatu é sobre isso, né? Viver em comunidade. Inclusive com as crianças, que hoje em dia estão num lugar muito de seres humanos excluídos, né? Escanteados, que as crianças não têm autonomia ou não deveriam ter, mas que, ao contrário, elas precisam estar nesse processo de construir as manifestações culturais com a gente, porque quem vai dar continuidade para os brinquedos se não as crianças? Então, a Vivendo tem que continuar rolando onde ela está rolando, do jeito que rola. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, tem uma história bacana que eu vim aqui no corpo percussivo do Jorge Martins, que era batuqueiro da Nação Estrela Brilhante e referência minha dentro da nação. Praticamente eu chamo o Jorge de profeta. Por quê? Porque quando a gente veio aqui, teve um problema na nação, e a Rainha Marivalda veio aqui fazer o convite para Jorge Martins assumir a Nação Estrela Brilhante do Recife. E eu estava com Dona Marivalda nesse dia e o Jorge profetizou, dizendo: a pessoa mais indicada, ideal para assumir o Estrela Brilhante está do seu lado, que é da comunidade, um menino jovem que está aí na luta aí. Então o Jorge foi o profeta de Fabinho. Hoje eu sou o mestre da Nação Estrela Brilhante, pelo profeta Jorge, que deu esse apoio aí, estou aí na luta aí, firme e forte. Então, meu nome é Fábio Aquino, mas no maracatu, mais conhecido como Mestre Fabinho. Estou no maracatu há 33 anos e comecei no Leão Coroado, né, como lanceiro. Integrei a Nação Estrela Brilhante do Recife como batuqueiro e hoje estou aí no comando da percussão Trovão Azul da Nação do Maracatu Estrela Brilhante do Recife. Então, a Vivendo e Batucando, o Theo é amigo nosso daqui de Recife. E o Theo sempre frequentou a Nação Estrela Brilhante, né? Então, quando o Theo viajou para morar em Brasília, eu acompanhava já seguindo a página da Vivendo e Batucando. E aí, depois o Theo fez o convite, eu fui para lá para poder ministrar uma oficina e foi maravilhoso, né?
uma extensão do Maracatu de Baco Virado lá em Brasília, né? Que é onde é a cabine do comando do Brasil. A oficina do Fabinho, ela é muito diferente da oficina da Karen. As nações são muito diferentes, os mestres são muito diferentes, as experiências são muito diferentes. Para mim, para ser mestre, quando eu assumi, eu pensava que era mais fácil, né? A gente não tem essa noção de que é ser uma liderança com várias cabeças dentro da mesma agremiação, pensando diferente. Mas é uma responsabilidade muito grande. O mestre do maracatu não é só tocar, não é só cantar, não é só compor, não é só criar arranjo. Tem toda uma política social também dentro da comunidade. Então é complicado. Muita gente pensa que é fácil, mas não é. Para mim é muito nessa coisa, né? É muita responsabilidade, mas também é muito gratificante. Porque a gente tá na base vendo as crianças aprenderem, né? As outras pessoas aprenderem sobre o brinquedo e a manifestação. E é a sensação de saber que essa coisa vai ter continuidade, que não vai acabar acontecendo. O que eu acho legal é que realmente a oficina tem uma repercussão aqui, né, localmente, de divulgação, né, do maracatu. Aí aquele mesmo pensamento do processo associativo educacional, de o que eu tenho para contribuir, eu acho que Brasília, né, tem um aspecto cultural que chama para esse mesmo lugar do que eu tenho para contribuir, porque é uma cidade muito nova, com essa cena cultural que está viva e se desenvolvendo e nascente. E até a fala dos mestres que a gente recebe aqui, né, o Fabinho e a Karen, de como é importante a gente dar essa visibilidade mesmo, né, para o maracatu. É bom que a gente esteja aqui tocando, é bom que as pessoas conheçam, que as pessoas escutem, que as pessoas sejam introduzidas ao maracatu. É o centro do plano piloto, então acaba que a maioria das pessoas que chegam são de um recorte específico social e que eu acho que nesses contextos em que talvez a cultura popular não esteve tão organicamente presente ao longo da vida das pessoas, né, da formação delas. Então, a gente trazer essas perspectivas para as pessoas é também romper esse lugar, né, muito profundo de uma educação restritiva da potência corporal, restritiva da expressividade mais livre. A gente está mexendo ali com um lugar íntimo das pessoas também, né? E aqui, por mais que tenha uma didática musical, que como a gente mencionou, né, o Theo herda muito do Jorge Martins, mas também traz esse aspecto do maracatu e da vivência de nação, que é aprender tocando juntos, né? A gente aprende muito uns com os outros. O coletivo é muito importante, né? Se a gente tiver uma pessoa fora do ritmo, a gente estraga um baque inteiro. Então a gente precisa estar todo mundo nessa coletividade, assim, e a roda é fundamental nisso. Para a gente se ouvir melhor, a gente se olhar melhor e se ouvir, não só ouvir o instrumento, né? A gente se ouvir enquanto indivíduos também. E foi lindo voltar pra cá, tipo, quase 10 anos depois e ver que a oficina tá viva e que vocês têm tocado também. Fiquei muito impressionada, né, com a qualidade, assim, né? Como a oficina cresceu, né? Como ela se desenvolveu, como ela agregou mais pessoas, né, também. Como a oficina estava mais estruturada, né? Tinha uma identidade. A primeira coisa, o que eu desejaria ao Vivendo e Batucando é vida longa, né? E que esta vida longa seja com a nossa coparticipação, né? Fabinho, Karen e Jorge Martins. E dizer aos alunos que eles estão de parabéns. A outra coisa é que eles pensem carinhosamente em vir para cá, fazer uma imersão cultural aqui na Fonte, Recife, Pernambuco, Olinda, porque é um carnaval maravilhoso. Talvez até alguns vão passar a morar aqui depois dessa imersão cultural. Venham para cá, para Recife, junto com o Theo aí, pega o bonde do rolé e vem-se embora para o Theo, viver e batucar aqui em Recife, que é o carnaval que há de melhor no planeta. Já que eu estou aqui no Morro da Conceição, do lado da Santa, que sou devoto, eu vou falar é um poema, é um samba, na verdade, que era da Galeria do Ritmo, na época que meu pai era mestre-sala, que eu guardo ele comigo. Para mim é um poema lindo e é uma mensagem, não deixa de ser. Ele diz que o negro apanhou, não reclamou, muitas vezes seu orgulho ferido, mas ninguém conseguiu deixar o negro vencido. O negro lutou, se libertou, o negro estudou, hoje é doutor. Então o negro tem o seu nome na história, história muito cheia de emoção,
quase não se lembra que houve escravidão. Então a Galeria do Ritmo, Estrela Brilhante, em homenagem à cor, desfila na avenida, uma memória de uma história triste que passou. Obrigado, Isabel, obrigado a Nabuco, Castro Alves e Patrocínio, que tiveram a permissão do divino para lavar aquela mancha de horror. Brasil tem um negro numa faculdade, de mão dada com a sociedade e falando de paz e amor. E viva o Maracatu de Baque Virado.